No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje é dia triste, pois um dos nossos cidadãos mais admirados e queridos partiu para o celestial horizonte. Zezé Pinto, nascido em 31 de janeiro de 1952 na pequena vila de Vila Nova da Esperança, no sertão pernambucano, faleceu às 7h30, vítima de um derrame cerebral. Ele era filho de Antônio Pinto e Maria das Graças Pinto, ambos agricultores respeitados e humildes da região. Zezé foi aluno do antigo Colégio Estadual Joaquim Nabuco, onde se destacou no esporte, especialmente na prática de voleibol. Ao longo de sua vida, ele demonstrou amor e respeito pelo trabalho educativo, tendo sido professor por mais de 40 anos. Ele lecionou História do Brasil, Geografia, Escola de Educação Cívica e Cultura Física em diferentes instituições públicas e particulares da região metropolitana de Recife. Seus alunos _start Irus, _start assista. Lembra-se de uma figura carismática e compassionada, sempre disposta a ajudar e ensinar com o mais alto grau de dedicação. Ele tinha um olhar que parecia falar por si só e uma voz que sem dúvida marcaria para sempre os corações dos seus alunos. Zezé Pinto era reconhecido como o professor que cuidava, sempre presente para ouvir as preocupações de seus alunos e incentivar o desenvolvimento de suas habilidades acadêmicas e pessoais. Além da sua atividade docente, Zezé também era conhecido por seu grande apreço pela cultura popular brasileira. Ele tinha uma coleção impressionante de discos de vinil antigos e uma rádio antiga em funcionamento que ouvia sempre que havia tempo livre. Ele gostava especialmente de música forró, samba enredo e bossa nova. Sua paixão pela música e pelas artes transbordava em sua casa, onde as paredes eram ornadas de fotografias e cartazes dos artistas que mais admirava. Em 2014, Zezé foi homenageado com a Ordem da Amizade pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil por seu trabalho na promoção de eventos culturais e educacionais que fortaleciam os laços entre a comunidade brasileira e o mundo. A vida pessoal de Zezé foi marcada por algumas dificuldades, como a morte precoce de sua mulher, Maria Luísa, vítima de um câncer no seio em 2018. Mas isso não desacelerou seu espírito empreendedor e seu zelo pela educação. Ele continuou trabalhando incansavelmente para melhorar a qualidade da vida de seus alunos e colegas até o último momento. Além disso, Zezé era conhecido por ser um grande apoiador do futebol brasileiro. Seu time favorito era o Sport Clube do Recife, e ele nunca faltou ver os jogos em casa ou de visitante. Ele também gostava de compartilhar seu amor pelo futebol com seus alunos, muitos dos quais passaram a ser apaixonados por esse esporte graças à sua energia e entusiasmo contagiantes. Os amigos e família de Zezé _start Irus, _start assista. Zezé _start Iru lembram seu sorriso contagiante e seu olhar brilhante que parecia dizer tudo. Seu quarto, sempre cheio de luz natural, era o lugar onde ele passava mais tempo, com o velho relógio de cuco em pé na mesa de escritório à parte, e a vitrine cheia de troféus, certificados e fotografias de momentos incríveis. Ele era um verdadeiro guardião da natureza e do meio ambiente. Zezé se dedicava ao cultivo de uvas orgânicas em seu quintal, e sempre tinha tempo para ensinar seus alunos sobre a importância de cuidar do planeta. Ele era um verdadeiro inspetor de parque nacional na vida privada, sempre procurando maneiras de proteger as espécies ameaçadas e manter o equilíbrio natural da natureza. Suas mãos eram conhecidas por todos pela habilidade em artesanato. Ele tinha uma pequena oficina no fundo do quintal, onde construía móveis com materiais reciclados e restaurava velhas motocicletas antigas. Ele tinha um especial talento para entalhe em madeira, criando belos objetos de arte que eram sempre admirados por todos que os vissem. Muitos recordam seus gestos carinhosos e seu amor pela vida simples.
Seu canto suave e leve da música de forró sempre transmitia uma aura de felicidade e união. Zezé Pinto será sempre lembrado como um verdadeiro modelo de vida, que viveu e deixou sua marca em cada aluno, colega e amigo. Sua presença será eternamente sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Como lembrança final, Zezé Pinto sempre parava para olhar as estrelas antes de se afastar para o seu sonho celestial. E agora, ele se junta a elas, deixando um legado inesquecível na terra e no coração de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. A memória dele vive para sempre em cada aluno, colega e amigo que ele tocou. Hoje, a cidade de Campos de Estrela ficou menos brilhante com o falecimento de Elisa da Silva, uma mulher que, por muitos anos, iluminou inúmeras vidas com seu trabalho e seu caráter. Nasceu em 1954, numa pequena casa de tijolos rochosos, na Rua da Estrela, no bairro que leva o nome da cidade onde nasceu. Aprendiz de mãe, Elisa aprendeu a valorizar a simplicidade e a economia doméstica desde cedo. Sua infância foi marcada pela paixão por livros, que mais tarde se transformaria em um verdadeiro amor pela literatura brasileira. Ao longo de sua vida profissional, Elisa se destacou como professora e escritora. Suas obras foram elogiadas por seus colegas e lidas com afeição por muitos leitores. Além disso, dedicou-se à educação de jovens e adultos, ensinando os valores da perseverança e do trabalho duro. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. Elisa também foi reconhecida como professora emérita por seu trabalho incansável e dedicado durante décadas na educação brasileira. A tragédia da perda de sua filha, Vitória, em 2015, marcou profundamente a vida de Elisa. Mesmo com o doloroso abandono, ela continuou a incentivar a educação e a literatura em Campos de Estrela, levantando-se do chão para ensinar a importância da resiliência e do amor. A casa da esquina, onde Elisa morava com seu marido, Francisco, foi sempre um centro de encontros e conversas amigáveis. Lá, o cheiro das ervas secas na prateleira da cozinha era uma recordação constante do carinho que ela tinha por sua família. Elisa deixou para a posteridade uma marca. Lázaro Ramos, um nome que ecoa como uma sonoridade mágica nas ruas do Brasil, uma luz que arde em uma multidão de estrelas, um rosto que se destaca com força e coragem em uma sociedade marcada pela disparidade. Ele é o símbolo da esperança para muitos, um guia nas trevas do preconceito, um sonho apertado na mão de quem sofre no país. Nascido no coração do Rio de Janeiro, onde os mares e as montanhas dançam em harmonia com a vida, Lázaro emergiu daquele sol e daquela areia, carregando consigo um presente divino para o mundo, a capacidade de transmitir a verdadeira essência humana através do atoramento. A sua versatilidade é inigualável, como se a natureza tivesse misturado as cores da paleta e ele tivesse aprendido a criar mundos com cada uma delas. Eis que surgem em sua mente personagens de todas as classes sociais, de todos os cantos do Brasil, cada um com seu próprio sonho, sua própria luta. No teatro, Lázaro se transforma em cenas vivas, em paixões explosivas, em silêncios intencionais. No cinema, ele conquista corações com apenas uma olhada, com um sorriso, com uma risada. E na televisão, ele invade nossas casas com sua energia incansável, com a promessa de um momento único e inesquecível. Além do atoramento, Lázaro também desempenha diversos papéis no meio cultural brasileiro, como apresentador, diretor e escritor. Seu carisma é tão contagiante que o tornou um dos grandes nomes da cultura brasileira contemporânea, e sua voz ressonou em todas as regiões do país. Mas não foi apenas seu talento artístico que lhe rendeu renome e prestígio, é também sua bravura social que o transformou num ícone, uma figura amada pela multidão. Lázaro lutou contra o racismo e valorizou a diversidade com paixão, utilizando seu poder para promover mudanças em um país marcado por desigualdades. Lázaro Ramos é, então, mais do que apenas um ator. Ele é um símbolo de resistência e luta, uma voz que grita pela justiça e inclusão. E quando ele subiu ao palco ou à tela, ele não só nos contou histórias, mas também mostrou como lutar pelo amor, pela paz, pela verdadeira representatividade da sociedade brasileira. E é por isso que a vida de Lázaro Ramos é mais do que uma biografia. É uma luta, uma saga, uma história de triunfo e de coragem.
Ele é, sim, o Brasil em sua totalidade, a diversidade em ação, a força da união, a beleza do amor e da fraternidade. Lázaro Ramos nasceu numa tarde de verão, sob o tiro de sol da Bahia, em uma casa modesta do Cabula. A vida era uma série de canções e danças, onde o ritmo do samba era mais alto que a cobertura das árvores, e os cantos da igreja marcavam o começo e fim do dia. Nascido em meio a esse caleidoscópio de cores, a vida de Lázaro foi construída a partir dos valores de humildade e perseverança transmitidos pela família simples. Era uma casa cheia de amor, onde os abraços eram mais fortes que as tempestades, e o respeito por outrem era maior do que qualquer muro. A vida de Lázaro foi marcada pelas vibrantes manifestações culturais de seu bairro. O som das bandas tocando samba reggae no caminho para a escola, o aroma dos tradicionais coxinhas na feira de rua e o riso contagiante de seus vizinhos eram os elementos que compunham suas primeiras memórias. Criança apaixonada pelas histórias, Lázaro se encantava com as fantasmagóricas aventuras dos personagens de seus livros favoritos. Era como se o mundo da literatura fosse uma passagem secretamente aberta para um universo infinito e mágico. Seu quarto era um castelo de cartas, onde as brincadeiras teatrais e imitações eram as armas mais poderosas. O talento já despontava, embora ele não percebesse ainda a importância desses momentos. Era como se o destino tivesse plantado sementes que só iriam germinar com o tempo. E assim, crescendo no meio da energia cultural do Cabula, Lázaro aprendeu a amar o teatro e o cinema, e o sonho de um dia ser um artista se tornou cada vez mais presente em sua mente. Era uma espécie de magia ver a vida através dos olhos de Lázaro. A cor da terra parecia mais vibrante, e os sons do mar mais claros. E apesar das dificuldades que a vida poderia trazer, o sonho de um dia se tornar um ator era mais forte do que qualquer tempestade que pudesse chegar àquele lugar. A sua infância e juventude foram marcadas pela paixão pela arte e pelo amor pelos seus próprios, que o transformaram em quem é hoje, um ator talentoso que se dizia bem no meio do cinema brasileiro. E aquele menino que sonhava com um futuro na arte, cresceu para tornar-se um dos maiores representantes da cultura brasileira, levando para o mundo todo a energia, o espírito e a força que é a vida de Salvador, Bahia. A sala era um tesouro enfeitado com cores e ritmos da terra baiana, Olodum, o coração palpitante da cultura salvadora. Lázaro Ramos, ainda uma figura incerta, ingressava naquele espaço como se pousasse nas margens de um rio, onde as águas turbulentas desempenhavam um papel central na formação de seu ser. O silêncio, um amigo raro nesse templo criado para o canto e a dança, recebeu com respeito, como se ele já soubesse que ali nasceria um novo tom, um som mais profundo, uma voz mais forte. Eles eram mestres, esses irmãos de Olodum, mestres cuja sabedoria ele se esforçaria em absorver. A disciplina, a improvisação e a consciência social foram as primeiras lições daquele aprendiz, no cenário cultural onde o negro tinha de lutar para se afirmar. Um espaço onde o destino marcará seu lugar como um elemento vital, mas que em _start-se com precaução, pois a natureza era selvagem e os desafios eram ferozes. As primeiras apresentações foram palco de testemunhos mútuos, o amor pela arte, a paixão pela identidade e a determinação em lutar por um lugar no mundo da cultura brasileira. As dificuldades eram o combustível necessário para forjar uma identidade artística forte e envolvente. Era como uma batida, uma semente que em _start-user cresceu num campo de cultura, onde cada grão era uma experiência, cada plantio uma lição sobre si mesmo, a si mesmo, sobre o amor pela arte, o respeito pelos antepassados e a batalha constante pelo reconhecimento e respeito no cenário cultural. No entanto, Lázaro Ramos nunca esqueceu sua terra natal, a região carioca onde nasceu e cresceu, influenciado pela música, pelas tradições locais e pelo amor por seu futebol. A essência da cultura baiana coexistia harmoniosamente com o espírito do Rio de Janeiro, dando vida às obras de um jovem artista que buscava transcender as fronteiras, seja nas telonas do Brasil inteiro ou em palcos estrangeiros. Ao longo dos anos, Lázaro Ramos continuou a aprender e a crescer como artista e pessoa, sondando os limites do seu talento e explorando novos caminhos, sempre mantendo sua essência e compromisso com a justiça social. E a cada passo que dava, ele se tornava mais forte, mais resiliente e mais capaz de inspirar aqueles que assistiam suas apresentações, vivenciando o poder transformador da arte.
E assim, Lázaro Ramos se transformou em um símbolo do espírito brasileiro, uma força vibrante na tela, no palco e no coração das pessoas que _start assista. _start assista. Ama-lo, admiram-no e aprendem com ele. Seu nome é sinônimo de paixão, dedicação e emoções, uma espécie de encanto que vibra dentro do seu talento e se propagam pelos olhos dos espectadores. Ele é uma espécie de ponte entre a tradição e o modernismo, um nexo entre a rica herança cultural da terra baiana e o fervoroso espírito carioca. E assim, Lázaro Ramos se transformou em um símbolo do Brasil inteiro, uma manifestação viva do seu povo, de suas lutas, de seus sonhos e de sua determinação de viver uma vida plena e colorida. Seu caminho foi marcado por dificuldades, mas também pela força do seu amor pela arte, pela paixão pela identidade e pela determinada batalha pelo reconhecimento e respeito no mundo da cultura. E é exatamente isso que faz dele um exemplo a ser seguido, uma luz que guia aqueles que também sonham com sucesso e _start user. _start user. A fama. Ele mostra que, mesmo nas mais difíceis situações, é possível criar algo único, algo verdadeiramente magnífico, através do trabalho duro, da paixão e do respeito pela cultura e pelos antepassados. E a cada passo que dava, ele se tornava mais forte, mais resiliente e mais capaz de inspirar aqueles que assistiam suas apresentações, vivenciando o poder transformador da arte. A vida de Lázaro Ramos é uma saga de perseverança e ousadia, um testamento ao espírito humano e à força da criatividade. Ele é mais do que apenas um ator, um músico ou um artista. Ele é a personificação do espírito brasileiro, uma embodiment da coragem, do amor e do respeito pela cultura e pelos sonhos. E é exatamente isso que faz dele um símbolo do Brasil, um herói da vida e uma testemunha viva do poder da arte de transformar vidas. E assim, Lázaro Ramos continua a se destacar no panorama artístico brasileiro e internacional, conquistando corações e mentes com sua força e seu talento. Eles dizem que o sucesso é uma jornada de 1000 passos, mas em seu caso, foi mais um caminho de 1000 paixões, 1000 dificuldades e 1000 sonhos. E hoje, quando olhamos para ele, somos testemunhas de uma vida viva, uma memória viva que nos lembra que a arte não é apenas um espetáculo, mas também uma força transformadora, uma luz que deslumbra e inspire. E é precisamente por isso que Lázaro Ramos se tornou um ícone do Brasil, um símbolo da vida, da esperança e do amor pela arte. Lázaro Ramos, um nome que vibra com vitalidade e espírito brasileiro, marcando a história da nossa cultura como poucos têm feito. A vida adulta dele foi uma jornada cheia de brilhantes papéis que o levaram aos mais altos pedestais do mundo artístico. Seus olhos, cálices e expressão física contam histórias incríveis, como se fossem um livro aberto em frente a um público fascinado e anômalo. Suas participações marcantes em novelas da TV Globo são lembranças duradouras, como o triste olhar dele em Camas para Três, que parecia desabrochar o coração, ou a intensidade em Carga Pesada que se arrastava pelo chão como uma força invencível. Mas também é preciso lembrar do sorriso deslumbrante e engraçado em Passione, que levou o público ao delírio e ao riso, transformando-o em um dos principais nomes da comédia brasileira. Mas seu talento não se restringe apenas às telinhas grandes do horário nobre. O cinema também foi palco de sua habilidade incrível de interpretar personagens complexos, como o papel ganancioso e perverso em Tropa de Elite 2, ou o deslumbrante Madame Satã, que lhe rendeu inúmeros prêmios e reconhecimentos. Esse papel foi uma jornada